analisar os dados de vacinação do Acre utilizando a tabela dinâmica. É isso que vamos fazer hoje. Naturalmente não vou ficar de máscara, isso aqui é horrível. Se você não se inscreveu no nosso canal, aproveita e já deixa o convite. Se inscreva no canal Curso de Excel Grátis para melhorar o seu Excel gradativamente, sempre com casos reais. A gente tenta sempre colocar casos práticos, tá bom? Hoje eu vou utilizar dados reais da campanha de vacinação no Acre para poder fazer uma análise, por exemplo, de quantas pessoas foram vacinadas, quantas pessoas, a distribuição por sexo, homens e mulheres, por cidade, e vamos responder algumas outras perguntinhas ao longo do vídeo. Também vou passar pelas etapas que precisam ser feitas quando você pega uma base de dados. Tá? Muitas vezes você não pode sair utilizando a base de dados e pronto, às vezes tem que fazer uma limpeza desses dados. Aí eu vou mostrar para vocês as ferramentas que a gente tem disponíveis para fazer essa limpeza. Vamos aprender também a criar gráficos com base na tabela dinâmica e a fazer segmentação de dados. E por último tem um bônus muito legal, que é um jeitinho de fazer uns cálculos aí um pouquinho diferente, talvez que você não conheça. Fica com a gente. E eu não podia me esquecer de uma coisa muito importante. Por que eu escolhi o Acre? Bom, a minha sogra, meu sogro são do Acre, minha esposa nasceu no Acre. Então, tenho muitos amigos lá no Acre. Um abraço para todos eles. Tá? Seria injusto ficar nomeando aqui, porque um vai falar, você chamou o outro primeiro, etc, etc. Então, um abraço para todos do Acre. Estamos com saudades aqui. Então, esses daqui são os dados. Eu já abri a planilha tem alguns megas, é um pouquinho demorada para abrir. Eu vou colocar na descrição o link de onde eu peguei esses dados, tá? Basicamente, são várias informações de cada paciente. Se a gente clicar aqui duas vezes, a gente vai para a lista, temos quase 80 mil registros. Tá? Logo de cara, a gente vê que tem algumas inconsistências, né? Então, por exemplo, tem uma pessoa aqui com 121 anos. Tem alguma coisa estranha, tá? Então, se vocês repararem, a data aqui de nascimento é uma data esquisita. Normalmente, os sistemas, quando não informam a data, às vezes informam uma data em branco ou uma data qualquer. E esse daqui é um dos formatos que você pode encontrar nesses sistemas. Então, vamos fazer uma primeira coisa. Vamos localizar todos esses registros que tem essa data aqui de nascimento e eu vou excluir, eu vou tirar da minha base de dados. Tá? Como que eu faço isso? Então, a primeira técnica é a seguinte. Você dá um Ctrl L, aliás, antes você copia, né? Ctrl C, Ctrl L para localizar e dá um Ctrl V, tá? Se você clicar aqui em localizar próxima, ele vai de um em um e você poderia vir aqui, botão direito, selecionar a linha inteira, excluir, tá? Mas você concorda comigo que se você tiver muitos registros, você pode demorar um bom tempo para fazer isso. Tá? Então, no lugar de fazer isso, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui em localizar tudo. Por que deu erro? Porque eu estava com a linha selecionada, tá bom? Então vamos tirar aqui a linha, seleção da linha, localizar tudo. Ele está localizando todas as células. Aqui embaixo ele lista os endereços de cada célula, não tem muitos, somente 9 células encontradas. Com o Shift apertado e o primeiro selecionado, eu vou no último. Aí ele selecionou todas as células de uma vez. Agora eu venho aqui na minha planilha, vou clicar aqui para desselecionar essa busca. Eu posso até fechar, tá bom? As células elas já estão selecionadas, tá? Eu vou dar um atalho que é para remover células, tá? É o Ctrl menos. Eu sempre faço Ctrl I, não sei por que diabos. É Ctrl menos. Ctrl menos, aí ele pergunta o que você quer fazer com essas células, com as outras células, né? Eu vou excluir uma célula no meio e o que eu vou fazer com as outras, tá? Porque não é limpar, é excluir mesmo. Então eu vou excluir a linha inteira, tá? Então de cada registro que tem essa data de nascimento inválida eu vou excluir. Ok. Excluir a linha inteira.
Muito bem, agora eu não tenho mais aqueles registros. Vamos usar um Ctrl+Home para ir no início. Não tem mais aquele registro com data de nascimento maluca. Uma outra limpeza que às vezes você precisa fazer, eu só vou mostrar aqui como fazer, mas não vou efetivar, é, por exemplo, de campos em branco. Tá vendo aqui, ó, eu tenho esse campo aqui, que é o CEP, parte do CEP, né? Ele está em branco. Vamos imaginar que eu quisesse procurar todos os campos em branco usando aquela mesma técnica. Eu não iria conseguir. Ó. Se eu coloco aqui barra de espaço, localizar tudo, ele não vai encontrar nada, porque é uma célula vazia, não é uma célula com um espaço em branco. Tá? Um pouquinho diferente. Então, para isso, tem uma outra forma. Cuidado, muito cuidado, gente, na hora de vocês trabalharem com planilhas muito grandes, ó, ele pode demorar alguns processamentos, tá bom? Eu vou dar uma pausinha no vídeo para destravar isso daqui e já volto. O jeito mais fácil de destravar, muitas vezes, é apertando o ESC, tá bom? Muito bem, então tem um jeito de eu localizar as células vazias, e é da seguinte forma, ó, F5, que é o ir para, tá? Só que aqui tem ir para especial. E aí você procura aqui, ó, células em branco. Se eu clico em OK, vai demorar um pouquinho. Ele vai selecionar todas as minhas células em branco. Eu cancelei, gente, porque cansei de esperar. Vamos fazer diferente. Vamos ver se assim funciona. Eu vou selecionar somente a coluna de CEP. Vou dar o F5. E agora sim eu venho aqui em especial. E vamos colocar aqui em branco. Seria legal se tivesse região atual, mas vamos lá. Em branco. Ok, ok, ok. Vamos ver se agora fica um pouquinho mais rápido. Opa! Agora parece que sim. Agora ele selecionou. Com a seleção, a gente consegue fazer o mesmo que nós fizemos na hora que selecionamos as datas, tá? A diferença é que agora a seleção é de células vazias, ó. Tá vendo? Se eu dou o Ctrl menos, não Ctrl I, tá? Ctrl menos, ele vai perguntar o que você quer fazer com as células, a gente remove a linha inteira e beleza, a gente fez a limpeza do nosso banco de dados. Não vou fazer isso, vou manter eles porque a gente não vai usar o CEP para nada, tá bom? Bom, agora vamos responder cada uma das perguntinhas que nós fizemos. E a gente vai responder utilizando a tabela dinâmica. Então, o primeiro passo é criar uma tabela dinâmica. A gente vem aqui em inserir, tabela dinâmica. Se você não viu a minha aula básica de tabela dinâmica, eu sugiro que você veja, tá bom? Lá eu explico com bastante detalhe como que monta uma tabela dinâmica. O objetivo hoje é ver algumas situações um pouco mais avançadas e diferentes da tabela dinâmica, tá bom? Muito bem, então a primeira coisa que nós queremos ver é contagem de sexo. Contagem de sexo, a gente pode vir aqui, por exemplo. Repara que eu nem passei com vocês pelos campos, tá? Tem muitos campos para a gente analisar, mas com certeza tem algum que chama sexo. Ó. Tá aqui, ó. Paciente sexo. Se eu quero a contagem de algum campo numa tabela dinâmica, eu vou arrastar ele aqui para meu campinho de valores, tá bom? Então eu vou contagem de sexo. Ele me deu 79.853, tá? O que? Células com informação. Ele ainda não está me dizendo se são masculino ou feminino, tá? Então eu poderia vir aqui, ó, e jogar isso daqui nas colunas. Vamos fazer um zoom aqui melhor para ficar visível. E agora ele está mostrando, ó, contagem de sexo. Eu tenho 43.000 mulheres, 36.000 homens, tá? Que foram vacinados no Acre. Esses dados são de janeiro até início de abril de 2021. Muito bem, e se eu quiser ver, por exemplo, essa informação aqui de forma um pouquinho diferente, em termos de porcentagem, tá? Será que eu tenho que vir aqui e fazer uma conta de porcentagem? Não precisa, não precisa. A gente tem como entrar nas propriedades do campo que nós estamos contando. Eu venho aqui em configurações do campo.
Por padrão ele está mostrando o que é uma contagem, tá? Mas aqui em mostrar valores como é o segundo guia, você consegue definir alguns cálculos para essa contagem. Nós vamos utilizar aqui a porcentagem do total geral. E clico em OK. Aqueles valores lá agora estão em porcentagem. Então, 53% do total, né, das pessoas vacinadas, 53,92% é mulher e o resto é homem. Naturalmente, aqui o total geral, 100%. Tá? Que outra forma a gente poderia fazer? Por exemplo, a gente tem uma outra que é legal, que é porcentagem, se eu não me engano, é este aqui, ó. Porcentagem de, e aí você diz em relação a quem, a qual valor. Eu quero saber quantos por cento em relação a mulheres se vacinaram. Eu vou clicar em OK, e aqui está dizendo que, naturalmente, 100% das mulheres em relação às mulheres, e os homens correspondem a 85% das mulheres. Tá? Nesse cenário aqui não faz muito sentido essa avaliação, mas dependendo dos dados que você está analisando, pode ser necessário você montar as suas porcentagens dessa maneira. Vamos voltar então para a nossa configuração, que eu achei mais legal, de porcentagem. Cadê você? Está aqui. Porcentagem do total geral. Muito bem. Outra coisa que eu vou querer contar agora é quantas pessoas foram vacinadas por cidade. Tá bom? Então, eu vou procurar aqui o campo cidade ou município. Vamos ver se tem alguma coisa como cidade. Cidade não tem. Município. Vou aumentar um pouquinho o tamanho disso daqui. E aqui a gente tem duas informações. Então, assim, além naturalmente de você ter que saber utilizar a ferramenta, utilizar a tabela dinâmica, é muito importante que você entenda o que significam os seus dados. Senão você vai estar fazendo coisa errada, tá bom? Então aqui pelo nome do campo, aqui eu estou entendendo que município nome é o nome da cidade. E estabelecimento deve ser o estabelecimento que está aplicando a vacina. E paciente endereço deve ser onde que essa pessoa mora. Porque pode ser que ela mora numa cidade e foi se vacinar em outra cidade. Tá? Então vamos fazer por município da pessoa da onde ela mora. Tá bom? Então eu vou ativar aqui. E onde que eu vou jogar essa informação? Vai depender como que eu quero ver meus dados. Tá? E muitas vezes isso depende da quantidade de opções que você tem. Então, por exemplo, municípios, eu imagino que tenha muitos, né? Então, não vou jogar municípios nas colunas, porque vai ficar alguma coisa muito esquisita, tá? Eu vou analisar os municípios por linha. Então, eu venho aqui, ó, e eu jogo nessa caixinha de linhas. Muito legal. Agora, aquela nossa porcentagem que nós colocamos em relação ao total, fica muito esquisito, né? Porque o que acontece? Como eu vou aumentar aqui o número de casas decimais. Página inicial. Vamos aumentar aqui só para ver o que acontece, para vocês entenderem melhor. O que acontece? Como tem muitos municípios diferentes no Acre, né? Naturalmente, as porcentagens aqui ficam muito pequenininhas, né? Porque às vezes aqui, sei lá, 3 pessoas foram vacinadas. E essa porcentagem aqui é em relação ao total de dados, e não em relação à linha total, tá bom? Então vamos alterar isso daqui. Contagem, configurações. Vamos ver se tem essa contagem. Porcentagem total de linhas. Porcentagem do total. Boa pergunta. Deixa eu ver o que acontece aqui, eu não sei. Olha só. Então tem uma contagem que faz a contagem por linha, que é o que a gente estava justamente procurando. Então aqui ele está me mostrando que Alto do Paraíso, as pessoas que se vacinaram, 33% eram mulheres, 66% eram homens. Tá?
Mas como eu quero saber a quantidade de pessoas, eu vou voltar aqui o meu campo para mostrar sem cálculo nenhum. Legal. Então, agora a gente consegue ver quantas pessoas se vacinaram por município, tá? E como que eu sei qual município que teve mais vacinação? Tem um jeito muito simples, tá bom? A gente vem aqui no total geral, vamos aqui em, cadê você? Dados, e nós pedimos para classificar, tá? Então, uma tabela dinâmica você pode classificar também. Então, naturalmente, a capital, Rio Branco, é a que tem mais pessoas vacinadas. E em seguida, vem Cruzeiro do Sul, Sena Madureira e assim sucessivamente, tá? Eu vou deixar aqui como desafio, lição para vocês pesquisarem o número de habitantes que tem em cada cidade e fazer um cálculo da porcentagem de pessoas vacinadas por município, tá bom? Uma outra coisa que a gente consegue fazer com a tabela dinâmica é analisar tendências, tá? Então, aqui nós estamos analisando totais. Então, a gente soma, nós poderíamos estar analisando média de valores. Então, por exemplo, qual que é a idade média que as pessoas se vacinaram, enfim. Mas a gente também pode analisar tendências, distribuições de dados. E o jeito mais fácil de fazer isso, normalmente, é com gráficos, tá bom? Então, agora a gente vai ver como que é a tendência de vacinação por idade e por raça, tá? Vamos lá. Então, eu vou tirar o sexo. Vamos deixar o sexo por enquanto. Não, eu vou tirar. De repente a gente coloca mais para frente. Vamos procurar aqui raça. Opa. Colunas. Vamos tirar município, que eu não quero mais. Muito bem. Então agora eu tenho quantas pessoas da raça amarela, do sexo feminino e masculino foram vacinadas, da raça branca, indígena, parda, preta e sem informação. Tá? Aqui fica uma outra informação que é para a gente sempre tomar cuidado com os nossos dados e como que esses dados são coletados, tá bom? Então, por exemplo, se você já foi para o Acre, você sabe que lá não tem muita gente de raça amarela, tá bom? É pouquíssima gente. Inclusive, depois eu até fui pesquisar porque eu fiquei curioso com esses dados, como pode ser que tenha mais gente amarelo do que branco, né? A gente não está no Japão, né? Tá no Acre, está no Brasil. Então, eu fui pesquisar e é em torno de 1%. Então, provavelmente, isso daqui deve ser a raça que a pessoa coloca naquele momento e por algum motivo as pessoas colocam amarelo, tá? Então, nem sempre esses dados aqui são fidedignos com a realidade, tá bom? Mas não tem problema. O que eu quero analisar agora é, por raça, qual é a minha distribuição de idade, e eu gostaria de saber, por exemplo, se tem alguma raça que tenha uma distribuição de vacinação por idade diferente. Vamos fazer isso? Vamos lá. Então, a primeira coisa é a gente procurar idade. Eu vou colocar a idade nas linhas, ok? Só que eu vou tirar, naturalmente, se eu deixo assim, fica uma bagunça. Eu vou jogar a raça aqui em cima no filtro. Ó. Com isso, o que acontece? Eu consigo filtrar. Eu consigo chegar e falar assim, eu quero amarela. Aí eu tenho todo mundo de amarelo. Eu quero branco. Eu tenho a distribuição do pessoal branco. E assim sucessivamente. Só que vocês concordam comigo que analisar desse jeito é um pouco complicado, né? Assim, é difícil, né? A gente tem que ficar olhando os números, tá? Então, para isso que existem os gráficos. Então, vamos inserir um gráfico da tabela dinâmica, tá? Deixa eu ver se aqui tem, ó. Tabela dinâmica, tá? Sempre, normalmente, quando você seleciona a tabela dinâmica, tem um guiazinho específico da tabela dinâmica. E tem aqui, ó, gráfico dinâmico. Ele está me sugerindo esse gráfico, eu vou aceitar, ok. Eu vou tentar diminuir esse daqui para o lado. Vamos ver se cabe tudo. Pronto. Olha só que bacana.
Aqui ele deve estar mostrando, provavelmente, eu vou fazer um zoom, tá? Nem fazendo o máximo do zoom ele mostra. Vamos ver aqui. Se vocês repararem, tem duas cores, tá? Deve ser masculino e feminino, homem e mulher, e a distribuição, tá bom? Para simplificar a nossa análise, eu vou tirar o sexo então, tá bom? Não vou deixar os dois. Vamos tirar o sexo, que ele está aqui nas colunas. Vamos voltar aqui para a nossa tabelinha. Uma coisa legal da tabela dinâmica, junto com o gráfico, é que quando você altera a tabela dinâmica, o gráfico também se altera, tá bom? Vamos lá. Deixa eu excluir esse daqui que está me atrapalhando, depois eu adiciono novamente. Eu vou remover, que eu falei, o sexo, né? Para remover é muito simples, tá? Você seleciona ele aqui e joga para qualquer lugar, ele já remove. Tá? Vamos então voltar aqui, incluir um gráfico dinâmico, ok? E agora está mais fácil da gente entender essa distribuição, tá? E é uma distribuição mais ou menos... Opa, o mouse ficou doido. É uma distribuição mais ou menos esperada, né? Se vocês repararem, a gente tem... A letra está muito pequenininha, né? Mas, a partir de uma determinada idade, né? Aumenta a vacinação. Sim, naturalmente, né? Então, aqui a partir de 60 anos tem mais gente vacinada. Lembrando que isso aqui é em valores absolutos. E à medida que diminui a idade, como a população é menor, o número de pessoas é vacinada, tá? E aqui tem uma curva aqui de pessoas vacinadas, provavelmente no miolinho aqui são os trabalhadores da área da saúde, enfim, as pessoas que têm mais riscos, e aqui algumas pouquíssimas crianças vacinadas, tá? Então, e o que é bacana é que se a gente analisa esse gráfico por raça, eu vou fechar isso daqui um pouquinho. Se eu analiso aqui por raça, por exemplo, se eu coloco amarela, a distribuição é muito parecida. Se eu coloco branca, a distribuição já estava em branco. Eu vou colocar aqui parda. Eu vou colocar aqui preta. A distribuição você vê que é muito parecida. Mas olha só que interessante, e que era de se esperar porque a campanha de vacinação foi diferente com os indígenas. Olha só, os indígenas, ao contrário, eles vacinaram todo mundo, né? Então, a gente pode até dizer que isso daqui já é a distribuição etária dos indígenas. Olha só que bacana, né? Se a gente supõe que todo mundo foi vacinado, a gente supõe que realmente isso daqui é o nosso gráfico de faixa etária, a pirâmide dos indígenas no Acre. Muito legal, né? Só que vocês viram que foi muito chato eu ficar fazendo isso aqui, né? Eu vim aqui, branca, tal. Tem um jeito bacana da gente visualizar os dados e a gente filtrar os dados numa tabela dinâmica, que é segmentando dados. Eu vou mostrar para vocês. Eu venho aqui em análises, vou puxar esse gráfico um pouquinho aqui para baixo, tá bom? Eu venho aqui em análise da tabela dinâmica e tem aqui um danadinho, se eu não me engano cadê? Aqui, ó, inserir segmentação de dados, tá? Ele pergunta qual é a coluna que você quer inserir a segmentação de dados. A gente quer inserir para a raça, tá? Que é esse aqui. E clicou em OK. O que ele faz? Olha só que bonitinho. Ele faz uma barrinha. Eu vou tirar esse daqui, tá? Botão direito. Configurações de campo para mostrar... Configurações de campo não, desculpa. Botão direito, mostrar lista de campos para a gente mostrar aqueles campos. E eu vou tirar o filtro. Por que eu vou tirar o filtro? Porque essa segmentação aqui já faz o filtro. Olha só. Por enquanto tá feio, eu vou deixar ele bonitinho, tá? Ó, se eu clico aqui em amarelo, ele já faz a segmentação. É muito mais prático você montar uma segmentação assim do que com aquele filtro chato lá da tabela dinâmica. Importante, muitas vezes essa técnica é utilizada para a criação de dashboards, tá bom? Então é bom você saber.
E como que eu faço para deixar isso daqui mais bonitinho? Bom, tem algumas configurações que a gente pode fazer. Eu vou aumentar isso daqui. Por enquanto ele não... Eu gostaria que ele ficasse um do lado do outro, né? Então eu posso clicar com o botão direito. Eu venho em algum lugar, deve ter configurações. Deixa eu ver se aqui tem. Não, aqui de configuração, o que tem, por exemplo, eu poderia tirar esse título aqui, né? Então eu vou tirar aqui, ó, esse cabeçalho, não. Ok. Ah, eu posso também, se tivessem coisas sem dados, eu poderia ocultar também. É legal. Bom, já diminuiu, já ficou melhorzinho. Vamos aqui, botão direito. Cadê você, danado? Ah, tamanho e propriedades. Ah, que pena, acho que não está aparecendo aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo fazer aparecer. Bom, o menuzinho tamanho e propriedades, tá? Tamanho e propriedades me leva para o tamanho, mas o que me interessa aqui na realidade é aqui, ó, posição e layout. E no layout eu tenho como dizer um número de colunas. Então se eu colocar 2 colunas, ele já ajusta os meus dados em 2 colunas. E está muito mais bonitinho do que daquela vez, né? Aqui você pode alterar a cor e tudo mais, tá? Muito bem, olha só que bacana. Então agora a gente tem um mini dashboard, né? Onde a gente pode rapidamente filtrar pela raça, clicar na raça e ele me mostra a distribuição, tá? Mas uma coisa que ficou assim meio no ar, né? Que a gente não analisou os dados direitinho, é aquela vacina, aquela lista de gente vacinada. Se refere à primeira dose ou à segunda dose? Então, agora no bônus vocês vão ver como que a gente descobre isso, tá bom? Vamos lá. Para isso a gente precisa voltar aqui na minha listinha e eu preciso analisar um pouquinho esses dados, tá? Logo de cara a gente vê que tem aqui, ó, paciente ID. Eu estou imaginando que paciente ID seja um código daquele paciente, tá? Porque ele não pode colocar o nome no RG, são dados abertos, né? Vamos ver se eu consigo localizar esse cara aqui, tá? Aliás, tem uma forma muito simples da gente descobrir se algum dado se repete e isso vai nos dizer que realmente a gente vai conseguir utilizar esse campo como identificador do paciente. Venho aqui com Shift. Se eu não me engano é Ctrl Shift para baixo. Olha só, ele selecionou a coluna inteira. Ctrl Shift, setinha para baixo. Eu venho aqui em dados. E existe um botãozinho aqui, ó. Cadê você? Validação de dados não. Deve ser esse danadinho aqui que está oculto aqui, ó. Vamos ver. Remover duplicados, tá? Então eu tenho na contagem 79.853. Se eu mando remover os duplicados, somente dessa coluna, tá? Vamos ver o que acontece. Ele está removendo, pim, pirim, pirim, e ele achou 13.940 valores duplicados. O que significa isso? Significa que realmente, nessa planilha, eu tenho dados da primeira vacinação daquela pessoa e da segunda vacinação daquela pessoa. Eu vou clicar em OK e eu vou desfazer, porque eu não quero perder informação, tá bom? Eu vou mostrar agora para vocês como que a gente faz para saber o número de vacinas que cada pessoa tomou. Então, vamos clicar aqui com o botão direito e inserir uma coluna. Eu vou colocar aqui, ó, número de doses. Eu tenho que usar uma função que chama cont. Cont-C na realidade. Então, eu vou contar. Vamos dar uma olhada aqui nos parâmetros. Contar onde? Na coluna B. Seguindo que critério? Seguindo o paciente ID. Ó, logo de cara, esse cara já me mostrou que tem 2 vacinas tomadas, tá bom? Muito bem. Então eu vou clicar 2 vezes. Ele vai calcular. Muito cuidado. Quando você está trabalhando com células, com planilhas muito grandes, o Excel mostra aqui embaixo o andamento do cálculo. Você não deve apertar o ESC ou alguma tecla enquanto ele está calculando, porque você corre o risco dele parar de fazer o cálculo e você achar que os dados estão certos, mas na realidade
não estão, tá bom? Então ele calculou. Vocês lembram que estava tudo 2, agora está 1, beleza. Muito bem. Só que para deixar os cálculos mais rápidos e a planilha mais rápida, tem um truque, tá? Isso daqui, na realidade, a gente não quer que ele toda vez fique recalculando, tá? Eu estou feliz com esses valores e eu não gostaria que ele ficasse atualizando toda vez que altero a planilha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esses valores, eu vou copiar esses valores e eu vou colar em cima não a fórmula, mas o conteúdo da célula. Isso chama-se colar especial, tá bom? Então, essa é uma técnica para você trabalhar com planilhas muito grandes quando você tem, no caso aqui que a gente fez uma fórmula auxiliar. Eu venho aqui, inserir, colar especial, só para vocês verem as opções, lá tem um atalho, tá? E aí eu coloco somente valores, tá? Então a vantagem disso é que agora não tem mais aquele Ctrl C e tem os valores. Muito legal. Vamos brincar então agora com esse número de doses, tá bom? Vamos voltar aqui com a nossa planilha. Eu vou inserir mais uma segmentação, tá? Isso é possível. Então eu venho aqui, análise da tabela dinâmica, inserir segmentação de dados, número de doses, ok. E a gente já tem uma surpresa. Olha só que legal. Apareceu gente que já tomou 3 doses, tá? Se a gente clica aqui, aparecem lá quais são as pessoas. Eu posso saber também, por exemplo, lembram-se daquela opção de ocultar dados que não existem? Eu vou arrumar isso aqui para ficar mais bonitinho, tá? Vamos lá. Aqui a gente tem uma outra opção também, que é segmentação de dados. Quando você seleciona esse requadro de segmentação, aparece aqui a segmentação de dados. A gente tem aqui o número de colunas. Fica mais fácil, né? Do que entrar naquele menuzinho. E vamos mudar aqui. Eu posso mudar o estilo também, vou deixar em verdinho. E vamos tirar, vou deixar sem nome. Legenda. Vamos tirar o cabeçalho também. Limitação, configurações, ocupar, e tem sem dados também. Isso aqui. Legal. Então agora a gente tem aqui em cima o número de vacinas. A gente ativou para colocar mais de uma, tá? Então aqui é todo mundo que tomou uma, 2 ou 3 vacinas. Quem só tomou uma vacina, por exemplo, indígena. Ainda tem gente que tem que tomar a segunda dose dos indígenas. Quem tomou a segunda dose? Vamos tirar aqui o primeiro, tá? Então a gente consegue descobrir o número de doses que cada um pegou por raça. E como que eu sei quais são aquelas pessoas que tomaram 3 vacinas? Como que eu entro no detalhe do registro? É muito simples, tá? Eu clico aqui no 3, deixo somente o 3, tá? Aqui ele está por idade, eu poderia tirar a idade se eu quisesse, só para ir direto, tá bom? Eu vou tirar temporariamente. E eu tenho aqui 21 pessoas amarelas que tomaram a terceira dose. Quando eu clico 2 vezes aqui, ele abre os dados que originaram aquele campinho. Então fica muito fácil. Claro que aqui eu não tenho o nome da pessoa, mas se eu tivesse, eu ia saber todas as pessoas que tomaram, eu ia saber aqui quando que a pessoa tomou, tem a data que ela tomou, enfim. Aqui tem N informações. Tem também até a vacina que ela tomou, se vocês repararem aqui em cima, ó. Cadê? Aqui, ó, por que ela foi vacinada? Olha que bacana, não tinha visto esse motivo aqui, o motivo dela ter se vacinado. Muito legal, em que grupo que ela entrou. Tem onde que foi vacinado, em que local. Aqui a segunda dose, ó, se foi a primeira dose, a segunda dose. Engraçado que nenhum está falando que foi a terceira dose, né? Então pode ser
que tem algum erro ali nos registros, né? Aqui ele já está me mostrando, como eu comentei, a dose, né? Se é a primeira ou a segunda dose, mas tá bem esquisita, né? Tá estranho, né? Tá tudo zoado. Eu poderia tentar limpar essa informação, mas eu também posso calcular essa informação. E eu vou mostrar para vocês agora a última dica, antes de encerrar o vídeo, como que a gente calcula se é a primeira ou a segunda dose. Eu volto aqui na planilha, aqui, eu vou incluir mais uma coluna. Eu vou pegar o número de vacinas que o cara tem aqui, no caso esse aqui tem 2, menos o número de vacinas que ele tomou aqui para baixo. Como que a gente faz isso? Eu faço o número de vacinas que ele tomou no total, que é esse, que é a coluna C, menos fonte C. Só que agora, no lugar de eu colocar a coluna inteira, eu vou ter que colocar somente daqui para baixo, tá? Porque eu não quero que conte essa daqui. Então eu venho, clico com o meu Shift e vou até o final. Vai, força, força, Ctrl, Shift, até o final. Pronto. Tem o mouse. Era com a setinha para baixo. E o critério continua sendo a minha célula C2. A célula C2 que é onde eu tenho lá o... Célula C2 não, desculpa, a célula B2. Aqui é tudo B2, fiz bobagem, tá bom? Muito bem. Então agora sim, eu vou contar o número de doses que ele tomou no total, menos o número de doses que ele tomou depois da dose da linha, tá? E dou OK. Legal, então esse daqui é a primeira dose, realmente. Por quê? Se o cara tomou 2, com certeza aqui para baixo tem uma outra que ele tomou, certo? Senão ele não teria dado 2 aqui. Então aqui ele vai dar 2 doses no total, menos uma que ele tomou aqui para baixo. Então esse daqui é a ordem, é a dose número 1. Tá? Vamos arrastar. De novo vai demorar um pouquinho. Eu sempre quis fazer isso aqui, ó. Tive que dar uma pausa na gravação porque estava demorando muito, tá bom? Já terminou de calcular. Se vocês repararem, as primeiras, naturalmente, as primeiras linhas vai ter a primeira dose. Mas quando a gente desce, começam a ter as segundas doses já aplicadas. Eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz da outra vez. Ctrl C, página inicial, colar valores, tá bom? Prontinho. Assim a minha planilha fica um pouquinho mais rápida, não fica tão pesada. Agora, com a ordem da dose, nós vamos calcular quantas vacinas foram ministradas por fornecedor. Se eu não me engano, tem uma coluna que mostra isso. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos procurar aqui. Fundação. Aqui, ó. Vacina fabricante. Tem o nome do fabricante. Vamos fazer isso. Então, botão aqui, página inicial, inserir, tabela dinâmica. Selecionar o intervalo, ele já seleciona todas as colunas, nova planilha. Vamos procurar aqui, era fabricante, né? Aqui, ó. Fabricante e nome. Eu vou colocar isso em colunas porque eu não... Assim, poderia ser em colunas em linhas porque a gente imagina que não tenha muitos, né? Vou colocar em linhas só para facilitar a nossa visualização. E eu vou colocar o número de doses em colunas, ordem da dose. Cadê o nosso campinho? Deixa eu mandar atualizar aqui. Ah, muito bem. É estranho, né? Não sei por que cargas d'água ele não estava mostrando aquele campinho novo que nós tínhamos criado, tá bom? Eu coloquei aqui ordem da dose. Então, eu vou colocar ordem da dose aqui em colunas. E agora, temos que contar alguma coisa, né? Se a gente não jogar aqui nenhum campo em valores, ele não vai fazer nada. Eu posso contar os pacientes.
Muito legal. Nós já sabemos fazer os gráficos, então eu vou fazer um gráfico direto aqui, ó, tá bom? Gráfico dinâmico por tabelinha. E eu vou ocultar isso daqui. Pronto. Isso daqui a gente pode mover para uma outra planilha, tá bom? Mover gráfico para uma nova planilha. Legal, assim fica mais fácil de visualizar. Então o que nós temos aqui, ó? Por ordem da dose, primeira dose, segunda dose, terceira dose, quem foi que ministrou? Então eu tenho aqui Fundação Butantan, Butantan e Oswaldo Cruz são os principais, sendo que na segunda dose quase não tem nada do Oswaldo Cruz, né? Segunda dose praticamente tudo vindo do Instituto Butantan. Espero que tenham gostado dessa análise detalhada. Vocês podem imaginar que tem milhões de coisas que podem ser feitas aqui de análise com esses dados, tá bom? O que eu quis passar para vocês é algumas técnicas que vocês podem utilizar para analisar os dados e entender direitinho o que está acontecendo com a informação, tá bom? Como que você pode tirar proveito do Excel para extrair essa informação consolidada, tá? Então, o objetivo principal da tabela dinâmica e do gráfico da tabela dinâmica é consolidar informação e ver tendências, tá? Se você curtiu o vídeo, deixe o seu like, se inscreva e ative as notificações. Até a próxima. E de novo um abraço para o meu grande Acre. E você que pensou que já tinha acabado, pois é, não acabou. Depois que eu gravei o vídeo, estava editando, achei uma dica super legal. Não lembro agora onde foi e eu quero compartilhar com vocês. Muito bacana. Vamos voltar à nossa tabelinha dinâmica com a contagem de pessoas por idade. Tá? Então vou tirar esses dois daqui e vamos colocar aqui idade. Vamos colocar essa contagem em linhas. Deixa eu tirar essa barrinha aqui para ter mais espaço. E vamos tirar também o nosso amiguinho fabricante. Tá? Então esse daqui era aquele básico, né, que contava por idade quantas pessoas tem. Só que o que eu aprendi? Olha que legal e como é fácil fazer. A gente consegue agrupar essas linhas. Tá? Então no lugar de mostrar de todo mundo de 1 ano, 3 anos, etc. A gente clica aqui com o botão direito na coluna de idade. E tem essa opção aqui, ó, agrupar. Aí ele pergunta quais dados você quer agrupar. Às vezes você não quer agrupar todos, então ele te dá a opção de você agrupar em uma faixa de valores e a cada quanto que você quer agrupar. Eu vou deixar esse padrãozão aqui só para vocês verem como fica, tá? E olha só que bacana, agora eu tenho, ó, de 0 a 9, 5 pessoas, de 10 a 19, 872 e assim sucessivamente. É muito mais fácil de você analisar, né? De novo, a ideia da tabela dinâmica de consolidar os dados, tá? E provavelmente, eu não cheguei a testar, mas provavelmente deve ter um grafiquinho bacaninha também seguindo essa mesma lógica. Olha só que show de bola. É muito mais simples de visualizar e analisar seus dados. Agora sim, até a próxima e espero vê-los em breve. Um abraço.